Olá, pessoal! Estamos aqui para falar falar mais um pouquinho sobre o medo do crescimento. E hoje a gente vai falar sobre o medo do crescimento intelectual. E a Gisele fica sempre assim. Eu nem sabia que esse medo existia. Porque, assim, na minha visão, né, pelo menos eu busco tanto um crescimento em todas as áreas da minha vida, que me pega de surpresa quando ela me traz esse medo. Você já ouviu falar no medo do crescimento intelectual? Na realidade, o que a gente tem mostrado é que todo crescimento ele gera um desconforto. E esse desconforto produz em nós uma dor, né, um incômodo, né, um desconforto. E é esse desconforto, esse incômodo que acaba trazendo medo, né? Então não é que a gente não quer crescer, a gente quer crescer. Sim. Quer crescer profissionalmente, a gente quer crescer intelectualmente, mas todo crescimento ele é exigente. Ele vai, né, fazer com que você abra mão de algumas coisas, e esse abrir mão de algumas coisas em favor daquele crescimento acaba gerando medo. Receio, né? Receio daquilo que você vai ter que abrir mão, né? E, por exemplo, o crescimento intelectual, às vezes a gente mesmo vai criando alguns tabus e que depois a gente fala, nossa, mas se eu crescer intelectualmente, será que eu não vou, né? Por exemplo, eu já vi algumas pessoas assim, né, falando, ai, estudar demais, fica louco, a pessoa enfraqueceu a cabeça porque leu muito, né? É muita informação, faz a gente ficar esquecido, etc. Sim. Isso vai gerar um desconforto, vai gerar uma insegurança. Nossa, será que se eu buscar um crescimento intelectual, será que eu não vou ficar aí, tipo, fraco da cabeça? Sim. Não vou ficar maluco, né? Então, acho que é tudo isso que gera medo. Esse desconforto, né? Esse desconforto. Bom, eu queria trazer a fala, né, de José da Fonseca no livro Essência e Personalidade. Muito bom. Que ele diz o seguinte, que existe uma lei que se chama a lei da mínima ação. Na física existe esse princípio, né, que é a lei da mínima ação ou lei do mínimo esforço. Esse princípio mostra que a natureza humana sempre opta pelo caminho mais simples. Né? Sim. E esse caminho mais simples, ele impede o crescimento, né? Com certeza. Mas esse é o nosso desafio, né? A nossa tendência humana, a nossa natureza é o mínimo esforço. Sim. Né? Então, vamos pensar no homem da pré-história. O que ele fazia? Fazia uma cabaninha, entrava dentro, saía, pescava, caçava, comia até acabar a pesca ou a caça, dormia o dia todo. Quando ele sentia fome, novamente ele saía para fazer, mas normalmente ele, né, uma caça dava ali para a semana e ficava a semana toda ali, deitado ali, que acho que nem rede não tinha, né? Não tecia nem a rede, né? Isso não produzia crescimento, né? O crescimento intelectual, profissional, ele não tinha que fazer na zona de conforto, isso, né? Ele estava ali na zona de conforto. Agora, para crescer, precisa desse esforço. Então, é como se você trabalhasse contra a sua natureza. É você pegar a sua natureza e empurrar ela para frente, né? Isso demanda esforço. Então, você tem que se esforçar para isso, né? E aí você vai sair da sua zona de conforto. Aí, nesse sentido, vai produzir ali, né, o medo mesmo, né? O medo da dor daquilo que eu vou ter que renunciar, do esforço que eu vou ter que fazer para crescer, entende? Então, a gente entende, dá pra gente entender, né, que realmente eu vou ter que lutar contra esse meu medo de crescer. Porque senão eu não vou crescer. Eu vejo que uma forma de trabalhar esse crescimento intelectual é ser curioso, né? A gente precisa ser curioso, buscar conhecimento, né? Eu vejo que ter conhecimento, o acesso às informações, né?
ele ajuda a gente, traz outras percepções de forma de tomar decisões. Com certeza. E isso traz qualidade de vida, né? Com certeza. É a saúde mental. Como eu falei, né, a gente já comentou, todo crescimento físico, intelectual, profissional, ele está muito ligado ao nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa estar num bom estágio de amadurecimento, de crescimento espiritual, o nosso emocional, nossa saúde emocional, ela precisa estar bem para que a gente faça esse esforço, entende? Porque aí você vai estar emocionalmente, espiritualmente fortalecido para aquilo que você vai enfrentar como desafio, né? Então, o primeiro ponto é a gente procurar estar bem, estar, né, cada vez mais nessa crescente, tanto espiritual, emocionalmente, para a gente enfrentar os outros desafios das outras áreas que a gente quer crescer. Então, esse é um primeiro ponto. Porque se eu estiver fragilizado emocionalmente, fragilizado espiritualmente, apático, desanimado, eu não vou ter força para buscar um crescimento, seja profissional, intelectual. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar atento, né? E precisa de eu ser curiosa, eu preciso querer, né? Não, eu vou ver o que é isso. Nossa, apareceu um curso ali. Que curso é esse, né? O que ele vai acrescentar, né? O que ele vai colocar de bom ali na minha vida, tal. Então, precisa mesmo de ter essa curiosidade, de querer, né? Acho que a gente tem que querer crescer intelectualmente. Esse é o primeiro ponto, de querer, ser, né? Curioso, né? Ser curioso. Eu colocaria aí também, só me corrija se eu estiver errada, o autoconhecimento, né? Conhecer-se a si mesmo traz crescimento intelectual. Com certeza, o autoconhecimento, ele vai fazer com que você perceba as suas habilidades. Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas habilidades, eu sei do que eu gosto, no que eu sou boa. Eu sou boa para fazer isso, né? Eu gosto de cantar, eu sou boa para cantar, eu tenho afinação, né? Eu sou boa para escrever, eu tenho essa habilidade, eu pego uma caneta e ela discorre ali, né? Então, o autoconhecimento vai me levar a ter essa percepção das minhas habilidades. E aí fica mais fácil eu entender, né, qual área que eu posso aprimorar ali os meus conhecimentos. Eu acho que vale a gente ressaltar aqui também que todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma habilidade. Aí a pessoa fala assim, né, às vezes, eu não tenho nenhum dom, é porque ainda não conhece, né? Aí faltou o autoconhecimento. E às vezes é essa questão do medo de crescer, entende? Por quê? Porque eu tenho tanto medo de crescer e me perder. Às vezes a gente não quer crescer, medo de que o outro vai ter inveja de mim. E aí o que eu faço com a inveja do outro? Medo do que o outro vai pensar. São muitos medos que vai nos impedindo de crescer. E aí eu não cresço, né? Eu não busco um autoconhecimento, eu não busco ter curiosidade em nada e eu começo a cair numa zona de depreciação. E eu começo a me autodepreciar. Né? Eu não gosto disso, eu não sei fazer isso, eu não cresci em nada, eu não tenho dom para nada, eu não sou bom em nada. Alguma coisa você é bom. Posso abrir um parênteses aqui para dar uma dica de como ver no que eu sou bom? Claro, como você vai perceber no que você é bom ou boa, né? Vamos lá. Ser atenta ao que outra pessoa elogia em você. Muito bom. Eu acho que quando alguém destaca algo em você não tá falando nada, você tá de ouvinte ali, a pessoa desabafa, depois a pessoa fala, nossa, é tão bom escutar, isso é um dom. Com certeza, ouvinte, né? Com certeza. Nossa, tem uma sua habilidade, né? Você é hábil para ouvir o outro, você é atento. A pessoa sente confiança, ela se sente confortável em desabafar com você. Sim. Olha ali o seu dom, né? Às vezes você nem percebeu, o outro percebeu em você. Fala, não, você faz uma comida tão boa, é um dom.
Com certeza. E às vezes a gente não percebe, mas isso dá medo na gente. Porque a pessoa está falando que eu sou boa nisso, mas de repente, se eu me colocar como uma pessoa boa nisso, que tem habilidade nisso, e aí de repente eu não sou boa nisso nada, e eu vou me frustrar e vou frustrar o outro. Entende? Abrir um parênteses também, eu em todas as, né, na minha longa trajetória aí, em vários lugares, que às vezes eu ia fazer uma palestra, ou mesmo conversando com a pessoa, ou lá na rádio, né, no meu momento filosófico da rádio, então as pessoas às vezes falavam assim, nossa, você é muito iluminada. Gente, isso pra mim era um peso, né? Eu falava, meu Deus, eu não sou assim iluminada. Mas era um medo que eu tinha de falar, não, realmente eu tenho uma luz no sentido de falar as coisas, né, de ajudar as pessoas, mas e se eu assumir que eu sou iluminada e de repente eu não sou assim, essa pessoa iluminada, e uma pessoa precisar de mim e vem me procurar e eu tô aqui me colocando como essa pessoa que pode ajudar e eu não puder ajudar ela, como que vai ficar? Que cara que eu vou ficar? A pessoa vai ficar frustrada, eu vou ficar triste porque eu não tive condição de ajudar ela. Então, você percebe que o medo do crescimento, da gente assumir quem a gente é, reconhecer as nossas habilidades, ele está impregnado em muitas coisas. E é por isso que a gente trava, por isso que às vezes a gente precisa parar e conversar sobre isso e identificar, olha, por que eu tenho medo? Por que quando alguém fala para mim que eu sou iluminada, isso me dá medo? Eu tenho medo, porque se eu assumir, eu posso desenvolver melhor isso. Eu posso entender no que eu sou iluminada e começar a estudar mais isso para ajudar as pessoas. E então, o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou entender. Por que as pessoas estão dizendo que eu sou iluminada? No que eu sou iluminada? Olha, e aí eu percebi que o meu medo era assumir essa responsabilidade e não ser assim tão iluminada quanto as pessoas pensavam que eu era. E aí eu resolvi assumir a minha responsabilidade e crescer intelectualmente e ser realmente essa pessoa que tem essa iluminação interior para ajudar o outro. E naquilo que eu não sei, eu vou procurar saber. Então, leitura, palestras e tudo que me dá um embasamento para que eu possa atender o outro ali no meu aconselhamento filosófico. Me trouxe responsabilidade, me tirou da zona de conforto. Eu tive que assumir e querer esse crescimento em favor do outro, mas eu tive que me desinstalar. Percebe? Isso gera o quê? Medo. A dor do crescimento. Entende? A dor do crescimento. Mas hoje que você passou, né, por todo esse processo, qual que é o sentimento? É de dever cumprido? Gente, é maravilhoso, porque você acaba assumindo o seu papel no mundo. As coisas fazem sentido, né? Que está muito ligado ao seu crescimento espiritual, que é a sua missão de vida, que é para que você existe no mundo. Eu existo no mundo para que o outro encontre o sentido da vida dele, para que o outro se encante com o que ele tem de bom, e todos temos muita coisa boa em nós, e eu ajudando o outro a encontrar a missão de vida dele, eu encontrei a minha. Olha como que é muito bacana. Então, vale a pena a gente se desafiar, ficar atento. Olha, o outro te fez um elogio, o que o outro falou? Nossa, ele falou que eu sou boa nisso. Pare e comece a analisar e comece a buscar esse crescimento intelectual naquela área que te falar que você norte, né? Uma direção. É uma direção, direção, um apontamento de caminho, né? E que ajuda muito a gente. É porque a gente vai se descobrindo também, né? Sim. Vai se conhecendo, vai se descobrindo e eu acredito que o outro ajuda muita gente nessa caminhada, né? Eu falo que mesmo que a gente pare e que a gente faça essa caminhada de autoconhecimento, que é muito importante, eu diria que ela é necessária para a nossa vida, para que a gente olhe para dentro da gente, que a gente comece a perceber a gente por nós mesmos, né? Nossos medos, nossas vontades, desejos, aspirações. Mas tudo isso é um processo muito
muito lento, porque nós não temos olho. O nosso olhar não é voltado para dentro, a gente enxerga o outro, né? Então eu falo que a gente caminha como se fosse fila indiana, que um está atrás do outro, né? Então eu vejo o que o outro tem, o outro vejo o que o outro lá tem, e assim sucessivamente. Por isso que é muito importante ouvir o que o outro está falando, né? Tanto no sentido de qualidades e virtudes, quanto aquilo também que às vezes o outro aponta para a gente como falha. Olha, você falhou nisso, e a gente fica, né, bravo, não, eu não errei, eu não falhei e tal, mas avalia, de repente, e é muito natural a gente falhar, a gente não é dono da verdade e falhamos sempre. Então preste atenção, porque às vezes naquilo que o outro colocou para você como falha, de repente aquela falha não é só uma falha, é só porque você está deslocado de lugar, você não está no seu lugar. Então é muito importante estar atento ao que o outro está dizendo, né? Não no sentido de fofoca, que não acrescenta, né? Mas nesse sentido de que o outro às vezes aponta mesmo um caminho, né, que favorece para o nosso crescimento intelectual, né, para que a gente possa ter norte, ter rumo na vida, né? Eu coloquei também aqui, no crescimento intelectual, eu coloquei como que é, né? O que é esse crescimento intelectual? Como é que a gente cresce intelectualmente? E para a gente crescer intelectualmente, a gente precisa saber administrar os nossos pensamentos. Sabe? É como se fosse um adestramento, um treinamento de pensamento. Então, para você pensar, pensar coisas que te faz crescer, que te faz evoluir. Isso é um pouco mais difícil, né? Então, para isso, né, tem caminhos, né, que depois a gente pode dar dicas, né? Então, é um crescimento intelectual quando você sabe elaborar os seus pensamentos. Né? Que a gente começa a elaborar pensamentos que edificam a nós e ao outro, né? Então, a gente precisa trabalhar essa construção de pensamento, né? O crescimento intelectual também passa pela nossa linguagem, daquilo que a gente verbaliza, daquilo que a gente fala. Então, quando eu tenho uma estrutura, quando eu consigo trabalhar essa construção de pensamentos, eu também começo a ter uma linguagem, uma verbalização que vai me ajudar também nesse crescimento intelectual, de saber falar, não aquilo que o outro quer ouvir, mas aquilo que realmente edifica, aquilo que constrói. E também a gente vê que é uma sequência. Então eu vou trabalhando meu pensamento, minha construção de pensamento, eu vou sabendo a ter uma verbalização, uma linguagem que vai me ajudar a falar coisas e a trabalhar na minha linguagem no sentido da edificação minha, do outro, e de construção de algo que ajude ali a sociedade, o mundo, no sentido geral. Quando eu cresço intelectualmente, eu também começo a aprimorar a minha percepção, né? A minha percepção de mundo, eu começo a ter uma visão diferente do mundo, a minha percepção das coisas, a minha percepção de mim mesma. Olha, a pessoa falou que eu sou iluminada. Por que ela falou que eu sou iluminada? Nossa, eu sou iluminada porque de repente eu tenho uma palavra ali que ilumina a vida dela, tal. Então você começa a ter percepções ali. O crescimento intelectual também te ajuda a trabalhar essa questão do seu raciocínio. Você precisa ter um raciocínio das coisas, né? Então a coisa aconteceu ali, qual é a lógica disso? Né? Que sentido isso tem? Ou mesmo alguma decisão que você vai tomar, algum caminho que você vai seguir, se faz ali o seu raciocínio sobre aquilo, né? Como que você vai agir diante de uma dificuldade financeira? Você vai ter uma construção de pensamento, né? Uma linguagem adequada àquilo, para saber, às vezes, até dizer não a uma coisa que você não vai poder gastar. Então, é tudo muito interligado. E isso a gente vai fazendo a partir de muito estudo, da curiosidade, eu quero conhecer isso, leitura. E uma coisa que eu vejo assim, isso é meu, né? Não é coisa que li, mas eu percebo que um crescimento intelectual que a gente adquire muito é quando a gente viaja.
você descobre cultura, você descobre lugares, amplia a sua visão de mundo. Você está acostumado a ver só aqui, de repente você começa a ver um mundo maior. Você percebe que o mundo não é só aquele mundinho que você tem ali no seu núcleo de trabalho e de bairro que mora, mas também existe gente que come diferente, que fala diferente, que às vezes mora no mesmo país que você, mas tem um outro jeito de ver as coisas, de ver o mundo. A gente amplia muito a nossa visão. Traz conhecimento, né? Muito, muito, muito. E é bacana porque você começa a entender que o mundo é muito maior e que você pode conquistar muito mais coisas. E todo mundo tem o seu lugar, né? Todo mundo, gente, todo mundo. Não existe, eu não acredito, a pessoa é burra. Não existe. Inteligência, intelecto, todos temos. E o intelecto é isso que é interessante, porque como muitas coisas, né, na construção do ser humano, que é treinável e cresce com o treinamento. Ele desenvolve de acordo com que você vai treinando. Então, por exemplo, quem não tem o hábito de leitura, começa a ler um dia 10 minutos, daí a pouco você vai ver que você está lendo. É lógico que você tem que pegar alguma coisa que se identifica. Você vai ler alguma coisa que não tem nada a ver com você, às vezes você não vai gostar da leitura. Mas pode pegar algo que você goste, que simpatize. E é treinamento, você começa a treinar, daí a pouco você começa a aumentar aquilo, daqui a pouco você já está lendo um livro inteiro, né? Vira hábito, e o seu raciocínio amplia, né? Por quê? Porque antes eu lia devagar e eu demorava a entender o que eu estava lendo. Hoje eu leio rápido e entendo tudo, mas é tudo uma questão de treinamento, dedicação, sair da zona de conforto e começar. Senão, não vai. Mas se você dá o primeiro passo e não desiste, seu intelecto, ele vai, se você vai trabalhando ele vai deslanchar, ele vai produzir mais, né? Porque tudo aquilo que a gente vai motivando, vai trabalhando, a probabilidade dele ampliar é muito grande, né? A inteligência, o crescimento intelectual, ele vai vindo a partir do momento que você vai trabalhando ele. Se interessar por outras áreas de conhecimento, porque isso vai fazer com que o seu cérebro desperte para outras coisas. Ele vai querer, né, investigar e ir atrás de outras coisas. Isso vai ampliar também o seu intelecto. Se você fica focado só naquilo, seu intelecto não vai crescer. Ele vai ficar, né, meio que engessado só naquele assunto, né? Então, busca novos conhecimentos, abre espaço, seja curioso, né? Como você colocou, seja curioso, reconhecer o que a gente já tem, que é o que você falou, né? Se a pessoa diz que você é uma boa cozinheira, reconheça que você tem o dom. Isso o seu intelecto vai ficar muito feliz, porque ele vai saber que eu sou inteligente, né? Eu tenho. Né? Permitir experimentar algo novo, que isso que eu acho muito fundamental. A gente às vezes fica ali no nosso mundo e a gente não, né? Acho que a gente está dono da verdade e a gente não abre esse espaço para ampliar os horizontes da gente, né? Então eu coloquei essas dicas aí, de se permita experimentar algo novo, comece a fazer uma leitura, faça algo, né, em favor do seu intelecto, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Bom, então é isso, pessoal. Ouse, né? Permita-se e seja curioso. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilha também o nosso vídeo, porque às vezes alguém que te segue, mas não segue a gente, está precisando ouvir essas palavras. Com certeza. Então essa pessoa pode ser alcançada através de você também. Exatamente. E se quiser fazer perguntas, mandar sugestões, é uma sala de bate-papo aqui. E seria muito gostoso que você interagisse com a gente. A gente vai ficar muito feliz de saber da sua opinião, da sua curiosidade. E a gente vai estar aqui disposto
a fazer aí o que você tem aí no seu coração, a responder para você aquilo que você deseja. É muito válido, né? Essa Com troca. certeza, Troca é muito válida. com certeza. E o que a gente não souber, você pode ter certeza que a gente vai correr atrás. A gente vai pesquisar. E vai ser muito bom, né? Para o nosso crescimento intelectual. Para de todos nós. Para de todos nós, com certeza. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.